Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente na presença do meu grande amigo, Dr. Cláudio Afonso. Iremos bater um papo com a juíza de direito da vara criminal, doutora Cristina Collier. Pronunciei correto o sobrenome? Certinho. Porque normalmente eu erro, então já peço logo a correção. Ela vai compartilhar com a gente aqui o conhecimento dela sobre crime organizado. E desde já agradeço a presença por estar disponibilizando seu tempo e seu conhecimento para engrandecer o nosso podcast para fazer direito, ok? Seja bem-vinda. Bom, eu que agradeço primeiramente. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz com o convite. Eu quero parabenizar a iniciativa do escritório, porque realmente, para mim, assim, eu acho que é o único do Pará, né? Escritório de advocacia, que está realmente com essa proposta de democratizar o conhecimento, como a gente estava conversando ainda há pouco, não só com os operadores do direito, mas com a população, porque o podcast eu acho que ele veio para quebrar essa barreira que tinha, né, de programas de televisão que demandavam um alto custo e termina que nem todo mundo tinha acesso a ser esse interlocutor da mensagem tão importante. Então, eu parabenizo o escritório do senhor. E acabava também, doutora, dessa que a senhora falou, muito importante, porque esses programas de televisão acabavam segmentando, né? Só iam as pessoas que eram interesse, que dava ibope, né? E a população acabava ficando à mercê de não saber, né? O interessante do podcast, que eu acho que é a parte mais interessante, é poder compartilhar esse conteúdo jurídico e democratizar as informações para que todo mundo, de fato, consiga ter essa informação e exercer seu direito. Porque eu acho que o agente modificador é o conhecimento. A partir do momento que a pessoa tem conhecimento, ela consegue agir de uma maneira mais assertiva na sociedade. Doutora, então vamos iniciar aqui com a pergunta clássica. O que é o tal crime organizado? Bem ampla, né? Bom, é bem amplo. Eu vou falar um pouquinho da história do crime organizado. Eu não gosto muito de história, mas eu acho que é necessário falar, até para a gente entender por que ele está tão disseminado. Porque o crime organizado ele surgiu no Brasil em 1979. Eu, sinceramente, fiz minha faculdade inteira de Direito e não ouvi falar nessa expressão. Então, exatamente por causa da falta de tratamento jurídico e de atenção do Estado para essa matéria que é tão importante. Então, em 79 surgiu o crime organizado no Brasil. E somente agora, recente, 2013, é que veio a lei disciplinando e conceituando. Então, o crime organizado é um conceito extenso, né? É uma associação de 4 pessoas para mais, porque se for para menos, é o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código de Penal. Aquele acadêmico formação de quadrilha, né? Exatamente. O acadêmico formação de quadrilha. Que termina que os operadores do direito tinham que trabalhar com essa associação criminosa, né? E o crime organizado ele é muito mais complexo. Então, a partir de 4 pessoas, a gente já diz, não é associação criminosa, essa é a grande diferença. É crime organizado. E essas 4 pessoas para mais, elas devem estar, como o nome diz, organizadas estruturalmente, com divisão de tarefas. Então, isso é super importante, não é só um aglomerado, como eles dizem, né, nas audiências criminais, vamos fazer um assalto ali anônimo? Vamos, agora. E vão. Não é. Cada um tem a sua tarefa específica de forma horizontal, vertical mesmo, tá? Doutor, então, para o pessoal entender, é acumulado, não é apenas o fator de ter acima de 4 pessoas, mas tem que estar também organizado. Tem que estar organizado, tem que ter uma permanência. Também não é aquilo, como eu falei, do criminoso comum. Vamos ali assaltar o mercadinho, vai, assalta e depois vai cada um para um lado. Então, eles agem como se fosse uma empresa, de forma permanente. Entendeu? Não é só 1, 2, 3. Eles vão ficar anos juntos atuando. Então, é de forma organizada, estruturada, com divisão de tarefas, de forma permanente. E outra coisa que é muito importante também, eles visam, o crime organizado, a organização criminosa, ela visa não só o financeiro, obter vantagem financeira, mas é vantagem de qualquer espécie, entendeu? Uma troca de favores,
uma troca de cargo. Material ou imaterial, né? Exatamente. Como é que eu posso falar? Uma troca de favores dentro de uma instituição, porque a gente sabe que, infelizmente, o crime organizado ele não está só entre os traficantes, né? Da periferia, da favela, ele está dentro todos os segmentos, né? Do funcionalismo público, infelizmente, né? Então, essa troca de favores, por exemplo, um funcionário público, um servidor público que facilite para uma empresa fraudulentamente ganhar uma licitação, entendeu? Se tiver associado, como eu falei, né? Tem que estar todos esses requisitos, porque a pena ela é grave. Aí você vai ver o processo da pessoa com relação, digamos, a um crime de corrupção ou de homicídio, mais associado ao crime organizado, que a pena é de 3 a 8 anos de reclusão, é uma pena grave. Somada aos outros crimes que geralmente estão associados, a pena fica bem alta. Só um comentário aqui, doutora, de um civilista. Eu gosto sempre de dizer assim, de um cara que não é da área criminal, né? Sim. A gente vê assim, sempre os especialistas, as referências que vêm aqui com a gente conversar, sempre falam nas penas, né? A senhora falou agora de 3 a 8 anos. E pelo que a senhora disse pra gente aqui, é um crime tão sério, tem uma repercussão tão grande a nível de sociedade, e em 3 a 8 anos. Aí, sabe, me pareceu assim, poxa, só isso. Poderia ser mais, né? Só isso. Mas eu sei que existem aqueles aspectos técnicos da pena que ela vai e ela pode chegar até... E a gente sabe que dificilmente chega em 8 anos, né? Porque para conseguir chegar na pena máxima tem que preencher todas aquelas condições que o juiz vai analisando. E são como... Até porque a pena mínima é baixa, né? 3 anos. 3 anos. Exatamente. Mas já foi um passo. Sim, com certeza. A legislação veio em 2013, como eu falei, né? Ela veio muito atrasada, porque um dos pilares para se combater o crime organizado é exatamente o Estado se organizar primeiro, e não aconteceu o contrário. Inclusive com equipamentos, com tecnologia. Então, isso tudo está ligado. Mas nós temos um problema cultural, né, no Brasil, doutora. E é aquela história do nosso legislativo só legislar de forma circunstancial, né? Sim. Não é uma coisa preventiva. Ele deixa acontecer o mal para ir buscar, estudar, e aí cria uma lei que regulamenta aquele fato que já é um fato consumado. Não é uma situação assim, olha, isso pode acontecer. Vamos estudar para a gente criar uma lei para não deixar isso acontecer, ou então para, vamos dizer assim, mitigar, diminuir ou inibir que façam isso, né? Infelizmente no Brasil nós não temos essa... Doutora, qual o real poder que você... Provavelmente não vai ter essa informação com clareza, né? Eu acredito que ninguém tenha, mas que essas grandes associações, que seria hoje PCC, Comando Vermelho... O PCC é a maior atualmente. E o mais organizado, pelo que falam, né? E até onde eles atingem? Qual o poder efetivo deles? Você tem mais ou menos uma noção se ele está no judiciário, legislativo, executivo? Porque a gente se depara com muitas informações, só que até para apuração dessa veracidade é complicada. A gente tem como exemplo o México, né, que já tem esse desenho estrutural mais antigo, então, ou seja, é mais fácil você fazer uma análise. Me parece que o Brasil está se encaminhando com uma direção parecida com a do México, onde o crime organizado está atrelado à política. Tu tem essa percepção, não? Olha, o PCC, eu vi um levantamento que foi feito por ano, ele arrecada 500... Eu fiquei assim, gente, esse número está errado, não é possível. 500 milhões de dólares por ano, o PCC, entendeu? Com roubo a banco, tráfico internacional de entorpecentes. Outra situação, que é uma outra característica do crime organizado, eles se unem para praticar crimes que a pena ultrapasse a 4 anos, tá? A pena máxima ultrapasse a 4 anos, ou crimes transnacionais, né? Como um tráfico de drogas que manda cocaína para o estrangeiro, para o exterior.
Então, o PCC ele está organizado já nesse nível, é transnacional. Então, por isso que o faturamento dele é tão alto. Mais de 40 milhões por mês. Né? E aí, pois é, eu fiquei, gente, não é possível, esse número está errado, mas não está errado, infelizmente. É uma receita maior do que muito município do Brasil. Eu tenho a percepção que essa análise, se for apurar, vai ser um valor bem acima. E assim, infelizmente, eu estava até conversando antes de chegar até aqui, não é mais aquela característica de que é aquele bandido que mal sabe falar, que está na favela, na periferia. Não, entendeu? Exatamente por causa da questão de falta de estudo, de jovens pobres, o crime ele consegue angariar essa quantidade, um número maior de pessoas com muita facilidade. E ele também, num país em que reina a corrupção, infelizmente, quem ganha é criminoso, seja um criminoso que comete roubo a banco, ou seja um criminoso esclarecido, né? Que para mim é tudo igual, né? Seja na política, seja no judiciário, seja no legislativo. E o que a gente vê é que o crime organizado, ele está conseguindo penetrar, infelizmente. Eu acho que esse lapso temporal, eu tenho a percepção seguinte, que pelo lapso temporal do crime organizado está estabelecido nesse longo período, ele tende não só a pegar as pessoas que estão, mas a angariar pessoas de fora e transformar essas pessoas. Por isso que tem pessoas bem instruídas que hoje servem esse comando, né? Porque ele consegue agregar, ou seja, não tem mais aquela percepção de que você vai chegar, você está sem oportunidade, você vai virar o traficante. Eles pegam a pessoa que às vezes já tem instrução, tem que ter muita instrução para se tornar. O poder do crime organizado também está exatamente nessas relações interpessoais que eles conseguem fazer com empresários, com políticos, é por isso, né? Que na lei não pode vir só previsto, né, a questão do favorecimento financeiro. Esse favorecimento também da troca de favores, indica aqui para o cargo. Tráfico de influência. Exatamente, era essa palavra, perfeito. Tráfico de influência, né? Me faltou aqui. Tráfico de influências é o que mais ocorre. Então fica até difícil de identificar logo quem faz parte ou não. Então, o Estado, ele precisa realmente, a legislação já veio atrasada, mas ele precisa agora, o tempo inteiro, realmente uma atenção maior em cima, porque é uma legislação bem organizada, né, e que puna realmente, efetivamente, não seja só para inglês ver, é muito importante essa questão da prevenção e do combate também. E, doutora Cristina, qual seria, dentre todos esses que a senhora citou para a gente, a questão do tráfico internacional de drogas, de armas, né? De pessoas, né? Exatamente. De tudo, né? Tráfico de órgãos, remédios, sabia? De remédios, é tudo né? eles Qual desses é o maior, na sua opinião? Desses setores que eles assim, atuam? Qual seria assim? É o tráfico internacional de drogas. Né? Mas continua ainda sendo o maior. É o tráfico internacional de drogas. Sim. E outra coisa também que eu me espantei, né? O Brasil é o segundo maior país consumidor de cocaína. Gente, eu não sabia disso. O primeiro é os Estados Unidos. Sim. O segundo é o Brasil. Então isso, a gente aqui, os brasileiros, a gente atrai muito a atenção dos criminosos, não só daqui, mas como de grupos internacionais. Os caras por exemplo, o mercado consumidor é grande. Os caras veem que é muito grande. É um nicho bom, vamos dizer assim. É um nicho bom, né? Dá muito dinheiro no Brasil. A doutora, eu te acompanhei na rede social, né? E eu percebi que você estava na Itália, você mencionou pra gente, estava participando do congresso. Qual a percepção que você tem fazendo um comparativo Brasil, Itália e outros países, pra gente entender aqui a percepção internacional? Eu tive a grande oportunidade, eu fiquei muito feliz agora de participar desse curso em Roma, que foi combate às organizações criminosas, mais especificamente a máfia, que lá é a máfia, né, italiana. E o que eu percebi, lá a máfia surgiu primeiro, né? Década de 60, mais ou menos. Só que a partir do momento que que o governo começou a detectar a máfia, grupos organizados, seja de empresários ou antes de pessoas que praticavam crimes comuns, né? Criminosos comuns, mas que começaram a se unir e a se organizar de uma maneira a superar a velocidade de prevenção do Estado e de punição do Estado, eles logo partiram para as convenções internacionais, que a primeira que a gente tem, que foi a Convenção de Palermo, por causa de carros-bombas que foram colocados nas ruas, houve matança de juízes, de promotores, de pessoas do legislativo,
E aí eles logo detectaram. Então a legislação deles veio logo muito específica para combater isso, ajuda muito. Porque não só para criar, né, tipos penais novos. O imediatismo, né, doutora? Exatamente, é muito importante. Essa lacuna de ficar esperando e do próprio Poder Judiciário ter que ficar se socorrendo, né, por analogia a outros crimes, para a gente poder conseguir ver se aumentava um pouco a pena, isso é muito prejudicial. Fazendo uma comparação, assim, só para facilitar o entendimento do pessoal que assiste a gente, uma comparação assim, é como se, por exemplo, a gente deixasse uma ferida cicatrizar, né? A ferida cicatriza, depois de sangrar muito, ela cicatriza, e depois ela está cicatrizadinha, bonitinha, você precisa fazer uma cirurgia para consertar um negócio que está por baixo. Aí você tem que cortar de novo. Está correndo atrás do prejuízo, né? Então lá a resposta legislativa foi muito mais célere do que a nossa, né? Que aqui chegou logo, mas a gente demorou muito. E aí a pessoa, dá para começar mais leve, de repente ir enrijecendo a legislação. Por exemplo, lá também eu vejo que eles tratam com muita seriedade a questão de separar presos. Aqui a gente precisava fazer isso, mas como com esses presídios, né? Super lotados. Lá eles têm... eu fiquei assim maravilhada com as palestras. Eles têm os presídios específicos para os mafiosos, que é exatamente para não misturar. Porque o mafioso... Como uma pessoa da organização criminosa ali, né? Aqui também é uma pessoa geralmente que já tem um conhecimento maior do crime e muitas vezes são pessoas instruídas também. Ele acaba cooptando outras pessoas. Na verdade ele fomenta, né? Ele multiplica a ideia, multiplica os processos. Você colocando ele no meio vamos dizer, daquele que não é esclarecido, ele acaba então convencendo o cara a integrar, exatamente, né? Ou seja, Brasil, então... na verdade é treinando, né? O que é bacana no que a doutora falou é que essa providência italiana, ela acaba não deixando a criação de núcleos. Aí nós perguntamos lá também, né? E a corrupção? Os agentes políticos... Olha, não vou dizer que não tem, eu lembro que o juiz respondeu, mas a corrupção aqui na Itália é praticamente zero, pelo menos das pessoas que combatem a máfia, né? Então, assim, no Brasil a gente já não pode falar o mesmo também, né? É muito triste, a gente fica ouvindo, assim, o exemplo dele, mas a gente foi para isso, para ouvir o exemplo, as ideias. Agora, mas a questão do crime organizado, pelas tomadas de decisões deles, postura, mediante isso, tu acha que surgiu o efeito, eles conseguiram frear de fato ou não? Olha, com certeza, a legislação foi muito benéfica, sim. Porque antes você consegue visualizar o efeito lá? Porque a gente... lá você está falando? Sim, com certeza. É para dar até para usar como paradigma aqui, né? Primeiro enrijecer, né, as penas, a legislação, criar tipos penais que não tinha, como no Brasil não tinha. Por exemplo, a nossa lei 12.850, ela traz não só tipificando o crime organizado, né, que é participar, financiar, você pode até não praticar os atos de tráfico de droga, mas se você financiar ou ajudar de qualquer maneira, você também está previsto, está sujeito a essa penalidade, entendeu? A responder o processo e está sujeito a essa penalidade. Ainda que seja uma ajuda ideológica. Exatamente. Eu só apoiei o cara, eu disse assim, não, eu apoio o que eles estão fazendo. Exatamente, entendeu? Bacana. Se tem uma ajuda ideológica, financeira, de incentivo, também está praticando crime organizado. Então, é bem amplo. Legal. E outra situação também, aí a nossa lei, ela prevê também que faz parte também, que incorre nas mesmas penas, quem age para burlar o processo. Sim. Quem age para querer tumultuar o processo. Entendeu? Tirar o foco da investigação da polícia, do Ministério Público. Tem um termo específico, meu Deus. Quem quer tumultuar o processo? Não é tumultuar, atrasar, procrastinar, protelar. É tipo ludibriar. Ludibriar. Tá com má fé para ludibriar a instrução daquele processo. Se for detectado, você também incorre nas penas do crime organizado. Se ele cometer, por exemplo, qualquer ato atentatório de ignorar a justiça. Exatamente isso. Porque a gente sabe que hoje o processo tem aqueles princípios da boa-fé, da colaboração e tal.
Então, qualquer pessoa, parte ou advogado, se no momento que ele comete, ele pode também atrair a aplicação da lei. Essa questão, como eu entrei aqui falando, para mim é uma questão muito triste, assim, a gente saber que a gente convive com isso, né? E nós da justiça parece quem julgar gelo, mas não é. Por isso que eu tenho uma visão otimista, assim. Essa lei, ela foi muito benéfica, ela demorou muito, mas ela foi. E ela teve umas recentes alterações que foram muito importantes, como infiltração de agentes. A gente sabe que tinha infiltração de agentes de forma pessoal, mas é algo assim mais para filme. Na prática mesmo, ela é muito difícil de ocorrer. Eles também falaram sobre isso lá, sabe, em Roma. Porque quando o agente se infiltra, um policial, ele é obrigado a praticar crimes também. Ele não pode entrar e ficar só olhando. Isento da coisa, não né? dá. Então, não é fácil. Porque não vai ser aceito, não vai ser recepcionado. Então tem que chegar, tem que matar gente, tem que executar, tem que sequestrar. Então, não é simples. Tem aquele famoso batismo, né? Tem o famoso batismo, né? Exatamente, tem. Tem o batismo. O cara vai entrar, beleza. Então, olha, tem que ter um salvo-conduto nessa situação. Tem o batismo, tem. Então, não é simples. A gente vê mais em filme isso. Infiltrou, ninguém estava sabendo. É muito complicado na prática. Aí, o pacote anticrime vem e já aperfeiçoou e trouxe a infiltração virtual, né? Que é de forma virtual, porque aí o agente não precisa se expor, é como se fosse um hacker, entendeu? Ele se aproxima, ele entra em toda essa parte virtual que eles estão muito avançados também. E o Estado, o Estado não pode ficar para trás. Se o crime está organizado, o Estado tem que seguir também sempre. E a percepção do crime, às vezes, principalmente o PCC, né? O pessoal fala que às vezes o PCC é mais organizado que o Estado. Então, ou seja, é porque é uma briga de organização, né? O Estado se organiza para combater e ele se organiza para não ser combatido. E eles têm muito dinheiro para isso. Exatamente. Doutora, mal comparado, é como se fosse o cara que cria o vírus do computador e a empresa que desenvolve o antivírus que contrata o cara que criou para criar a vacina, né? Olha, nesse aspecto aí que você falou, né? O crime organizado, ele se organiza cada vez mais com tecnologia, com pessoas. Olha, os hackers, né? Os estudantes assim brilhantes que saem das universidades. Aí, cadê estudo? Trabalho bem remunerado para esses meninos. Eles são... arregimentados, né? Eles convocados. são... O crime organizado, os olhos brilham para eles, entendeu? A senhora acredita, doutora, que eles financiam, por exemplo... que alunos já chegaram no nível de financiar, por exemplo, a formação de profissionais para que eles... Mas é isso que eu disse, né? que o crime, que eles hoje, por eles estar um longo período, eles já conseguem cooptar essas pessoas, já conseguem analisar a pessoa que tem futuro, esse aqui tem jeito, você vai apostar nele. Você quer, eu pago o seu curso, eu pago a tua pós-graduação, eu pago. Imagina esses jovens que vivem em periferia, em favela. Aí eles já vivem naquela sensação de... que a gente até entra um pouquinho aí em milícia, né? Eles vivem naquela sensação de falsa segurança, porque você vai num bairro melhor, tem viatura na esquina, e no bairro deles não tem. Só que quem é que mora no bairro deles? São policiais também. Os policiais são mal remunerados e moram ali naquele bairro. Aí muitas vezes são ajudados, né, doutora? Termina que eles se organizam para tentar criar sua própria segurança, mas aí desanda para o lado da ilegalidade, porque aí termina que eles cometem execuções, muitas vezes eles se metem em transportes ilegais, coletivos, eles vão tentando suprir a omissão do Estado. Tudo está na omissão do Estado. Essa que é a peça-chave. É como se fosse um Estado paralelo. Eles começam a atuar exercendo a função do Estado. E os próprios traficantes fazem isso também, né? Dão proteção para a família e ajudam numa despesa de saúde, de velório de alguém, e aí a pessoa vai se rendendo. É uma lógica inversa, né? E quando não se rende, aí eles vêm com a força e a intimidação. Então termina se rendendo de qualquer maneira. Se a pessoa não se vê... É muito triste, eu acho muito triste, só o que eu tenho a dizer. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. Mas é muito interessante, né? Parece um jogo de xadrez. A gente vai... Eu sou apaixonada. Você joga? Se eu soubesse, eu ia te chamar. Só não sou tão boa assim, mas eu sou apaixonada por xadrez. Depois do Rubens Rulo, eu estou precisando de um outro adversário. Mas olha, doutora, mas é muito interessante a senhora esclarecer para a gente essa questão da estruturação, né?
O crime organizado, ele tem, vamos dizer assim, cabeça, corpo e membros. Exatamente. Né? É como se fosse um corpo humano. E eu vou lhe dizer, não é esse estereótipo do traficante que fala errado, não, muito pelo contrário. São aquelas pessoas que pessoas, acima de qualquer suspeita. Exatamente, tem pessoas muito influentes que muitas vezes, infelizmente, eu falo quase chorando, exercem cargos públicos e se utilizam do cargo público para facilitar. Então, inclusive, o funcionário público, o servidor público que se utiliza do cargo público para praticar crimes em benefício da organização criminosa é causa de agravante, é causa de aumentar a pena. Aumentar a pena, né? Mas, doutora, Olha, se a gente, quando tu fala... É importantíssimo isso, né? Sim, não fica... lógico. Entendeu? Então, aí a gente consegue dar uma dosagem maior. Doutora, vamos, porque eu acho que tudo, a gente partindo de uma análise simples, a gente chega no tema No bem todo. tranquilo, bem tranquilo. O que mais tem essa associação criminosa? Dinheiro. As pessoas são eleitas através de quê hoje no Brasil, infelizmente? Dinheiro, né? Lógico. Todo Uma mundo boa sabe uma que boa a campanha. É uma boa qualquer campanha. pessoa, você vai chegar com qualquer político, vai conversar, ele vai lhe dizer, vai falar, olha, para você ser eleito, você não precisa ter nada de conhecimento, não, você precisa ter dinheiro. Então, ou seja, o que eles mais têm é dinheiro. Então, falar que na política não tem pessoas que foram financiadas, tentar mas tocar aí- o sol com a Não, peneira. eu vou até- eu eu não vou- me arrisco a falar nunca. Eu vou até livrar a doutora Também desse- não desse- digo que é todo mundo, Não, né? mas Pelo eu amor acho de assim, Deus, mas eu falo que tem essa percepção. Mas como nós estamos aqui tratando de um tema que é uma coisa organizado, com certeza esse dinheiro para chegar no político, ele vem disfarçado, né? Muita lavagem de dinheiro. O cara lá da organização criminosa passa o dinheiro para cá, que passa o dinheiro para cá, que passa o dinheiro para cá, que chega na mão, que financia a campanha daquele certo deputado, daquele certo político. Aí quando se elege, vem a Aí pega o transporte público, Aí vem vai fazer lavagem de com Aí vem dinheiro. a promissória, né? Aí vem a promissória. Sim. Olha, é o seguinte, Com certeza. né? Você se elegeu, legal e tal, mas o que fez você se eleger veio daqui. Olha, por exemplo, nessa tentativa do Estado se organizar também, tem um outro dispositivo na lei que é muito interessante, que é com relação à licitação. Eu não sei se os senhores sabem. Porque a licitação ela tem que ser dada ampla divulgação, né? Mas no que tange ao crime organizado, em razão desse bem maior, que é conseguir prevenir e combater, o Estado ele pode dispensar a licitação, porque se ele vai publicar que ele vai comprar equipamento tecnológico, sei lá, um drone que vá até em cima do local onde estão a área de tráfico, Com tal tecnologia. Se ele vai contar a tecnologia que ele vai usar, os traficantes Conta a tecnologia. vêm com a contra, como exatamente o que você estava falando, porque é tanta informação que aí eu deixei de falar. Vem com a contra-tecnologia, né? Então, a lei, ela prevê isso, né? Para não responsabilizar o agente público, né? Que está tentando o combate ao crime organizado. Então, você dispensa não só a licitação, que já era previsto, mas você dispensa a publicação da dispensa, entendeu? Eu sei. Porque na nossa lei, né, na antiga e na atual, prevê a dispensa. Mas a lei na realidade, o pacote anticrime que veio também com essa inovação, pode-se dispensar a publicação da dispensa, porque senão, se tomar conhecimento, aí não consegue. É aquela história, né? Pensar adiante, né? Exatamente. É a mesma coisa, por exemplo, na área de família, quando você consegue a decretação de uma prisão por dívida alimentar, né? Hoje Sim. todo mundo se cadastra no push, né, doutora? Sim. A tecnologia está aí para isso. É, Então, a parte se cadastra no push. Sim. Aí o que acontece? Na hora que o juiz decreta a prisão dele, se ele der o enter, ele recebe o e-mail. Ele recebe o e-mail Sim. que houve movimentação do processo. Aí quando ele chega lá, é decisão. Decretada a prisão, o cara desaparece, amigo. Uhum. Aí você não consegue a efetivação da decisão. O juiz efetivamente aplicou o direito, mas a efetivação daquele direito você não vai conseguir porque o cara vai sumir. Ele já ficou sabendo. É a Acho que mesma tudo ele coisa, faz a comparação, né? é a mesma coisa que a senhora está falando. Se você publicar, já Ele é. traz pro mundo dele. Mas é perfeito mesmo. Mas você é tá falando. isso, infelizmente a gente vive essa dificuldade em todas as áreas. Não é só na área criminal, na área civil também a gente tem isso.
essa questão E a publicidade é um princípio da administração pública, né? Tem que estar. Exatamente. Mas acaba facilitando para eles, porque eu ia lhe perguntar exatamente isso. A coisa é tão organizada, que eu ia dizer assim... Eu estou pensando aqui que é difícil, né? Doutora... É um jogo de xadrez mesmo. Você mexe uma peça, eles mexem outra peça. Exatamente. Você quer ver? E eles têm pessoas infiltradas. É que nem, entre doutora, né? É mais fácil para eles. É que nem jogo de espião, em que você tem informação e contra-informação. Entendeu? Você tem a contra-informação. Então era isso que eu ia lhe perguntar. As organizações criminosas com certeza têm um setor de inteligência. Assim como a nossa segurança pública tem a inteligência, que tem esse trabalho... Com certeza que não é possível. Quem é que vai lucrar 500 né? 500 42 milhões por mês, amigo. Que empresa que consegue, gente? Com certeza. É muito grande isso. A gente tá falando é um nível muito mesmo avançado de organização. E como eu lhe falei, né, não tem aquele estereótipo que é só gente da periferia, que não tem... Não. Eles têm os infiltrados, eu já ia né? comparar. Nós estamos falando aqui de uma sociedade anônima. Aí eu vou lhe perguntar agora, e a milícia? E as milícias? Pois é, a milícia, a gente não pode dizer, e vocês usaram a expressão poder paralelo, né? Hoje em dia a gente estuda, antes usava muito. Poder paralelo é para organização criminosa, para o crime organizado. Eu falei Estado paralelo. Sim, Estado paralelo. Sim, exatamente. Os caras são tão organizados, o crime organizado Os milicianos não, porque eles são o Estado. Né? Eu sei como é que é. O miliciano, ele é o Estado. São os servidores públicos, policiais militares, policiais civis e todo mundo que age só que com o fim específico de cometer crime. Né? E como é que a milícia cresceu tanto? É a mesma situação. É aquela comunidade que se sente insegura, totalmente... Quem é que não se sente, né? Sim. Totalmente insegura, que está privada de serviços básicos como gás, como internet. Aí eles veem como transporte. Qual é o transporte também de qualidade, né? Aqui no Brasil? É muito difícil. Belém é terrível o transporte público. Sim. Então, aí eles criam os transportes paralelos. A milícia, muitas vezes, ela atua até em construção de residências populares. Olha só. Que a gente vê que depois está desabando tudinho, mas a pessoa que não tem casa, ela faz qualquer negócio. Ela paga um valor irrisório, ou a milícia dá mesmo, né, fornece uma residência para essa pessoa. Não tem como. Aí a família inteira, quando vê, está trabalhando para eles. Olha o que me ocorreu agora aqui. A coisa só voltando de novo, né? Sim. Do direito de família. Não. Parando. É direito de família. Falando ainda sobre o crime organizado, né? A coisa é tão elaborada, Paulo, que sabe o que me ocorreu agora? Que a doutora falou que a milícia ela acaba até fomentando habitação para as pessoas que não têm, porque a pessoa... Né? Aí eu estou imaginando o seguinte, né? Minha casa, minha vida. A coisa é tão organizada, a dimensão do crime organizado é tão grande que sabe lá se esses caras não têm um projeto semelhante a esse, com esse tamanho. Como se fosse minha casa, minha vida, e o cara vai lá, e aí, só que a forma como é feita não é aquela forma, vamos dizer assim, legal, vamos dizer, o cara, por exemplo, que a milícia... Será que não existe, por exemplo, integrantes dessa organização criminosa nesses movimentos, tipo MST? Eu não estou aqui... A minha colocação ela não é política, mas assim, sim, porque o Paulo usou uma expressão antes da gente começar a gravar, de um câncer que se espalhou pelo corpo, como se fosse uma metástase. Né? Eles enxergam oportunidade em tudo. Eles enxergam oportunidade em tudo. Então, quer dizer, o cara está invadindo. Viu agora a questão dos aeroportos? Pois é, será que a gente não pode também colocar um pessoal ali para invadir também, porque a gente vai garantir propriedade? Até porque, doutora, eu me deparo muito com direito agrário, a gente deparou até um tempo atrás na região de Terra Alta, uma área lá que a apreensão de maconha lá é enorme. Todo mês é 2, 3 apreensões, grandes apreensões de maconha. Aqui no Pará. Aqui no Pará, em Terra Alta, aqui perto de Maracanã. É um absurdo, sabe? Então, ou seja, a gente entende, quando fala invasão de terra, MST, será que não tem pessoas realmente ali interessadas naquelas áreas? Porque até a área improdutiva para eles é interessante. Porque se a área é improdutiva, eles conseguem fazer o plantio de maneira que ninguém vai denunciar. Aquele plantio, como é que ele chama? Aquele plantio artesanal. Isso, a gente percebe que às vezes eles até fomenta a comunidade próxima para que as pessoas não trabalhem.
Sim. como uma forma de blindar, criar Mas uma blindagem. exatamente, eles não querem, É muito eles não querem interessante. o desenvolvimento, né? Eles não querem os jovens na Não escola, eles não querem pessoas pensando, questionando, né? Eles querem essa falsa proteção que eles dão em todos os aspectos. Internet, vai nessas comunidades carentes que não tem, aí eles, olha, agora vocês vão ter por causa da gente. Exato. Imagina! Mas é como a doutora surreal disse, é isso. omissão. É onde o Estado é omisso, eles aproveitam. Por isso que eles saem esparramando, porque o Estado é omisso em quase todo. Exatamente. Por isso que espalhou. Terrível. E doutora, me diga uma coisa assim, além da lei que a senhora se manifestou aí, que é a lei anti-pacote anticrime, né? Uhum. Quais outras políticas públicas que hoje no Brasil existem para combater tanto o crime organizado como as milícias? Olha, na minha cabeça, assim, em primeiro lugar, eu acho que tem que ser a base de tudo é fomentar educação. É essencial, porque é só com a educação que as pessoas vão mudando de vida, né? Vão conseguindo sair, é como a mulher que apanha do marido e não trabalha e está subjugada ali o tempo todo e não sai de casa porque precisa dele. Totalmente dependente. Então, a primeira coisa é a independência, né, dessas pessoas através da educação, fomentando universidades, cultura. Eu entendo que é o primeiro passo, tá? Fora isso, mais especificamente assim no campo criminal, é a legislação forte. É fortalecer também, através da legislação, os órgãos, polícia, capacitando com melhores salários. O policial ganha muito pouco. Tu acha que, doutor, só te cortando aqui, ele até vira um atrativo, né? Porque essas organizações, elas olham o seguinte, né? O cara... Isso acontece muito, Paulo, sério. Conversando com um aluno meu que era na época, não era policial penitenciário, na época ele era agente penitenciário. Mas agente penitenciário ganha muito pouco. Aí o cara ganha muito pouco. segurança. Não, pois é. Era fácil computação. Não, Paulinho, aí olha o que acontece. Ele passava pela frente da cela de um cara que era poderoso, o cara dizia assim pra ele, quanto tu ganha? Já pensou? Tu ganha quanto? Mas tu ganha 2, 3 mil? Eu faço colocar 200 mil na tua conta agora para tu deixar a chave cair aqui. Não é o que está acontecendo agora com as malas? Tu tá entendendo? De passar nos aeroportos, mala com droga ou não? Sim. Eu vi uma reportagem... Que mataram... que mataram um porque se negou e que é 30 mil por mala. Uma pessoa que ganha 2 mil, 3 mil reais, 30 mil por mala para ele deixar a mala passar. Tu já pensaste? E se não deixar, aí como eu lhe falei, se não deixar, vem pela intimidação. Pelo amor ou pela dor. Vem pela ameaça, pela intimidação. Então é muito complicado. Então essa questão da educação não é balela. Isso é muito importante mesmo. A questão de fortalecer exatamente o Estado, judiciário, legislativo, polícia, executivo. A questão também de cooperação. Eu ouvi muito falar isso lá, né, agora em Roma. Eles falaram da importância da cooperação internacional, porque principalmente o tráfico de drogas, que é o que dá mais rentabilidade, precisa haver uma união, até não só, né, aqui interna, órgãos federais, estaduais e municipais, mas entre os países mesmo. A Amazônia, por exemplo, ela faz fronteira... Bolívia, Peru e Colômbia, não é isso? Ela faz fronteira. Então, imagina... Só com esses três, né? Só com esses três. Então, a Amazônia, pela nossa grande dimensão, né, também, extensão territorial, muitos rios, eles se utilizam dos ribeirinhos nessa distribuição de droga, venda de droga. Então, é muito complexo. É muito difícil, Paulo. É muito difícil. Olha, a minha mãe, ela é funcionária aposentada do Itamaraty e ela trabalhou na primeira comissão de marcadoria de limites, ali na Governador Zé Malcher, um prédio lindo, na frente do antigo Jockey Club. E, vez por outras, a minha mãe, ela participava de missões de georreferenciamento, que eles iam lá nos marcos, né, do meio da fronteira e tal. Então, a mamãe várias vezes relatou que eles se depararam com não é milicianos, mas aqueles
pessoal que era contra o governo, como é que me fugiu aqui agora? É quase uma milícia, mas... Aquele pessoal da Farc, né? Os Sim. revolucionários. Sim. Eles se depararam várias vezes, né, com os caras no Brasil. Porque Paulo, não tem uma cerca, não tem um muro, não tem nada. Muitas vezes é um rio. Eu acho que eu não cheguei a falar. Entendeu? Eu falei só do ano, né, que foi aproximadamente 1979. Mas sabe como surgiu o crime organizado? Foi dentro dos presídios. Os criminosos comuns, assaltantes de, sei lá, de carro, que se reuniram com a esquerda clandestina, que na época estavam presos, e aí eram pessoas esclarecidas, estudadas. Até por mal, né? O estudo ele é tão maravilhoso que ele te impulsiona e te faz ter sucesso para o bem ou para o mal, né? E eles juntos é que disseminaram. Então, outra questão de política pública também é essa questão da execução penal e do tratamento dos presos. É onde eu estou tentando falar, tá. porque teve essas mudanças depois daquela chacina que ocorreu em Altamira. Parece que teve uma alteração. Uma das coisas que me chamava muita atenção, a gente até gravou com alguns criminalistas aqui, era a questão do telefone celular. Eles colocavam muitas antenas. Aquilo ali é, bem dizer, um atestado, né? Falar assim, nós não conseguimos combater, nós somos corruptos. Porque como que o celular entrava? Você tinha que colocar antena, e essas antenas nunca funcionavam. A partir do momento que teve aquela chacina, aquela confusão toda, o que aconteceu? Hoje não encontra mais celular dentro dos presídios. E não tem mais antena. É questão de vontade, né? É questão de vontade de acabar com a corrupção lá dentro, mas é como a gente fala, né? Policial ganha pouco, os agentes prisionais... Mas agora com essa polícia penal... Já melhorou, com certeza absoluta. Mas mesmo assim, longe de ser o ideal, né? Longe de ser o ideal. Então, doutora, eu vejo também, a senhora falou que é um dos aspectos mais importantes no combate ao crime organizado e às milícias, começa pela educação, né? Sim. Eu vou acrescentar, me permita, mas eu creio que só a educação não vale. Eu acho que tem que ter valores. Sim. Porque quando a senhora falou isso, me veio aqui a história de Antígona. Né? Eu gosto muito de mitologia grega. E Antígona foi a mulher que disse não para o rei. E porque ela disse não para o rei, ela foi enterrada viva. Entendeu? Porque ela confrontou a autoridade máxima romana, que era o imperador. E ele decretou a morte dela porque ela tinha dito não para ele. Mas ali começou, amigão, uma coisa fantástica que é a liberdade individual. O não da Antígona, porque a Antígona ela se condenou à morte porque ela priorizou, antes da vontade individual do rei, a vontade dela, que foi a moral. Ela não se deixou sucumbir a uma coisa que afrontava a moral dela. Como se fosse assim, olha, eu quero que você mate alguém. Eu quero que você mate. Não vou matar. Se você não matar, você vai morrer. Se você não matar, você vai morrer. Morro, mas não mata. Entendeu agora? Então é uma história muito bacana. Então, assim, eu vejo isso, Paulo, porque uma vez um amigo meu, que é da área de segurança, ele chegou para mim e ele falou assim, Cláudio, que é... porque tem gente que nem estuda, mas não tem moral nenhuma, exatamente, valor nenhum. Exatamente. Ele disse assim, Cláudio, nem todo traficante quer que o filho dele consuma. Marcola. Porque ele sabe o mal que faz. Sim. Então ele não quer que o filho dele consuma. Nem todo filho de traficante vai administrar o negócio do pai quando crescer. Por quê? Porque o pai manda estudar na Europa. Exatamente. Entendeu? Manda para ele ter uma educação de alta qualidade. Sim. Porque se ele ficar aqui, ele não vai ter. Aquilo que você falou, na lacuna do Estado, os caras vêm e suprem, né? Então, a gente vê isso, né, doutor? Então, não adianta só ter educação, tem que ter também valores. Com certeza. Você tem que disseminar isso. E eu, antes da gente começar a gravar, falei para a doutora, conversando aqui, eu disse que hoje nós temos uma sociedade que tem a questão psicológica assim, muito fragilizada, na verdade. A gente vê essa garotada de hoje aí, não está preparada para ouvir um não. Muitas vezes, quando você diz um não, surta. Tem problema psicológico, tem que ir para o psicólogo porque o pai ou a mãe disse não para ele. Ou até comete suicídio, ou né? até vai para o extremo desse. Você entendeu agora? Então a gente precisa realmente, essa questão da educação, ela é realmente muito importante, mas os valores, né, doutora? Questão da ética, questão da moral, porque hoje nós estamos muito carentes disso tudo, né? Em todos os níveis.
em todos os níveis, não é só no nível altamente esclarecido. Na parte média da sociedade, na parte mais baixa da sociedade, a gente vê essa carência, porque, infelizmente, a gente vive uma inversão de valores. Não é um discurso aqui, mas mas você sabe o que é interessante, Cláudio? É porque aí eu vejo esse xadrez assim, sabe? Quando você vai falando aqui, eu tento pensar qual a solução para isso. Parece que não tem solução. Porque essa questão esses conceitos aí que você está colocando, deveria partir de cima o exemplo. E não temos. O exemplo parte dos políticos, os piores exemplos possíveis. Como é que você vai cobrar esse tipo de conduta das pessoas? Então, aí eu vejo aqui, nós estamos aqui hoje batendo um papo com a doutora Cristina, né? Que é magistrada, que tem a função de aplicar o direito, de buscar a efetivação da regra, né? Bacana. E, de repente, desculpe, doutora, se eu estou aqui falando alguma coisa, mas assim, é uma certa frustração de, mesmo ela fazendo a coisa certa, ela não vislumbrar, assim, aquela enxugar gelo, né? Não é enxugar gelo, porque ela disse que não é enxugar gelo, porque eu também, como ela, acredito que o negócio resolve. Mas, assim, se não houver a colaboração, o que adianta a doutora cumprir a parte dela, se de repente o Estado não cumpre? Entendeu? Sim. Mas eu acho que adianta, cada um. Né? É uma ilha, cada um é uma ilha. Eu vou continuar condenando, eu estou aplicando o direito de forma correta. Então o cara vai, mas ele vai para onde? Olha, uma coisa que a gente não falou é a questão da colaboração premiada. Olha aí, né? Bacana, né? Isso é importante, né? Fugiu, agora eu me lembrei. Lá eles usam muito, há muitos anos já, né? E agora que foi incluído recentemente também com o pacote anticrime, né? Essa questão da colaboração premiada. Mas a efetividade disso? Ela é muito importante, porque numa organização criminosa, quem é que vai querer falar se ele não for protegido? Porque com a colaboração premiada, o Estado protege aquela pessoa, dá condições para aquela pessoa falar e não ser morta, não ser assassinada. Como aquele programa de proteção à testemunha. E é muito difícil também a pessoa simplesmente vir uma condenação numa organização criminosa. Isso que eu quero dizer. Aquela questão da individualização da conduta. Sim. Você saber quem é o chefe, quem é o mentor, quem é que financia, quem é que pratica o ato de execução, quem é que transporta a droga, quem é que mata, né? Então, é muito difícil saber. Se não for alguém lá de dentro para falar, a gente não vai saber, a gente não tem como saber. E é muito importante, porque a colaboração premiada ela é um acordo processual, né, que é feito entre o colaborador e a autoridade policial na fase do inquérito, ou entre o colaborador e o Ministério Público quando já está na fase judicial. O juiz ele não participa, ele homologa. Mas mas essa colaboração, essa proteção é só para o colaborador e né? sua família. Mas se for efetivamente condenada a pessoa, não. Porque se ele colaborar e não servir como prova para condenação. A gente se deparou com essa situação. Não, mas olha, a colaboração premiada, a partir do momento que vem, não é nem a homologação do acordo, é a proposta. Quando vem já a proposta de colaboração, né, o réu comparece com seu advogado através de uma petição. Olha, aí faz a petição, ela tem que ser bem fundamentada, coloca tudo que ele sabe sobre aquele crime, não pode omitir. Porque se ele omitir e for descoberto, não vale nada para ele não vai ter benefício nenhum, entendeu? Então ele tem que colocar tudo que ele sabe relacionado àquele fato criminoso com provas, munido de provas, não entendeu? Basta ele apenas dizer. Não basta apenas dizer. E aí vai ser feita, e aí, a partir daí, é decretado o termo de confidencialidade. Tem que ficar em sigilo, não pode vazar, como aconteceu. Infelizmente, né? A gente não gosta de tocar em política, mas não pode vazar de maneira nenhuma, como aconteceu. Tem que ficar restrito a juiz, MP e autoridade policial. Exatamente para a pessoa não sofrer risco, não ser ameaçada, não voltar atrás, não esconder. Vou usar aqui o termo. Na organização criminosa é essencial. Vou usar o termo aqui dos criminalistas, né? Porque o modus operandi... Sim. Né? Mas porque o modus operandi deles é assim, o fulano lá falou, beleza, bora pegar o filho dele. Sim. Entendeu como é que funciona? Aí vai, né? Então, tem que realmente, o braço do Estado tem que realmente... Tem que abraçar todo mundo, porque senão, né, doutora? Porque aquilo também que é falado não é tomado como verdade absoluta, né? Sim. É um indício
Não dá para decretar uma prisão de alguém só com base no que foi falado na colaboração. Não pode. É ilegal. Sim. Tem que ter outros meios de prova para subsidiar, para dar fundamento melhor àquilo. Nem para decretar prisão, muito menos para sentenciar, para condenar uma pessoa. Não dá. Agora, essa colaboração premiada, doutora, ela é como se fosse, ela é uma porta, né? É o caminho. O cara ele diz, olha, é por aqui. essencial. É por aqui que tem que ir. E olhe, é um acordo, né? Sim. Ele ajuda o Estado aqui a conseguir, né, investigar esses crimes tão graves. E ele tem benefícios também, que dentre os benefícios, assim, que eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas tem o perdão judicial. O juiz pode dizer, olha, a colaboração dele foi tão valiosa, nos ajudou a punir determinados membros da organização e nos ajudou a liberar, digamos, uma vítima do cativeiro, entendeu? Em casos de sequestro. Sim. Ou nos ajudou a evitar o cometimento de novos crimes, né? Atuou na prevenção, que pode até receber o perdão judicial, redução na aplicação da pena. E o benefício maior de todos é a questão do MP não entrar com ação penal. Esse é o maior, né? Porque aí nem réu você vira, né? Sim. Porque todo mundo pensa logo, o perdão judicial é o melhor, mas não ingressar com ação penal é o maior. E quando é que isso pode ocorrer? É quando aquele colaborador, ele traz em primeira mão a notícia. Ninguém sabia, a autoridade policial não sabia, nem promotor de justiça. Um fato entendeu? inédito, né? É um fato inédito. Essa pessoa não pode ser o líder da organização criminosa também, porque se ele for líder e for lá, não adianta. Então tem que ser um fato inédito, não pode ser o líder, ele vai ser processado. Ele pode até ganhar um outro benefício de uma redução da pena, tá? Mas não entrar com a ação, né? Sim. Porque aí o Ministério Público está abrindo mão, né, do dever dele, né? Direito de ação. Do direito de ação, exatamente. Então, se for um fato inédito, um fato grave, um fato inédito, que a pessoa não seja o líder e que tenha, né, que surta um efeito, porque tem a lista lá de efeitos, que é como eu falei, é conseguir recuperar dinheiro, divisas, é evitar que a droga seja ilegalmente transportada para fora do país, entendeu? Não, mas eu ia também falar aqui que eles, essa questão da organização criminosa no Brasil, eles têm por exemplo, a gente vê muito isso às vezes em noticiários e tal, eles têm uma força muito grande em portos, né? Eles conseguem colocar a droga dentro de um container. Aeroportos, né? Meu Deus, eu fiquei impressionada dentro com de um isso. container, aí tu vê assim, a gente vê o trabalho da fiscalização aduaneira, porque é um navio... A sorte daquelas moças de Goiânia, que o voo era para a Alemanha. Era para a Alemanha. Você imagina se ela tivesse pousado na Indonésia? Meu Deus do céu. Aí, olha, aqui no Pará, eu não sei se vocês lembram. Teve um surfista brasileiro que foi... Vai paraense agora. Teve um surfista brasileiro na década de 90, na década de 2000, que ele foi executado. A do paraense tá para ser executado. Ele foi executado porque ele estava levando haxixe no mastro do ultraleve. Meu Deus do céu. E foi um desses países aí que o tráfico de droga é punido com a pena de morte. Acabou. Olha, aqui no Pará foi encontrado um submarino, lembra disso? Em Sim, Vigia. sim. Que era... A polícia diz que era dos colombianos, que usavam para tráfico de droga aqui nos nossos rios. No nosso rio. Submarino e o cara andar pelo rio, que a água é turva. Mesmo. Os bombeiros, Já os pensou? bombeiros, os bombeiros resgatistas, como a gente diz, eles dizem que a gente não consegue enxergar um palmo, amigo. Então, assim, a audácia é muito grande, né? Submarino, imagina a tecnologia do submarino, porque tinha que ter ali sonar, radar. Então, mas eles encontraram o submarino com 2 tripulantes mortos, porque parece que teve um vazamento de gás, por isso que encontraram o submarino, gigante, tecnologia. Já pensou? Não tem como. Submarino de guerra mesmo. Aí encontraram 2 colombianos mortos dentro do submarino, porque parece que teve um vazamento de gás, senão nunca teria pego. Quando a gente fala, Paulo, quando a gente fala de Colômbia, a doutora até vai me permitir fazer esse comentário, quando a gente fala de Colômbia é você comparar Belém com São Paulo. Entendeu? São dois universos completamente diferentes, porque eu me lembro que quando os Estados Unidos, na época do Bush, eles queriam colocar uma base militar aqui na América Latina. E eles escolheram a Colômbia.
porque era exatamente qual era, porque assim, o americano ele brinca de war, né, doutora? Ele quer colocar uma basezinha dele em todos os lugares do mundo, como se você estivesse brincando de war. Sim. Que é como eles fazem para, vamos dizer, dominar, né? Então, na América do Sul não tem base, não tinha base americana. Então, a Colômbia, por quê? Porque eles estavam querendo combater o tráfico de drogas. Então, se não me engano, o presidente da Colômbia na época era aquele japonês, Fujimori, né? E já estavam entrando em acertos com o governo americano para a instalação de uma base militar na Colômbia, para combater o tráfico de drogas, né? O Pablo Escobar mandou uma mensagem para o presidente dizendo o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, para você não instalar a base americana aqui, eu pago a dívida externa do país. Você entendeu onde é que está o negócio? Só para a gente entender, só para o pessoal entender a dimensão da saúde financeira desses caras. O cara propôs para o presidente da República da Colômbia pagar a dívida externa do país para que ele não permitisse a instalação de uma base militar americana lá. É muito dinheiro, né, doutora? Para você ter uma ideia que e não parou. Mataram esse cara, que ele era poderosíssimo, o Pablo Escobar, e continua. Continua do mesmo jeito. Mas a gente tem que entender também que essa questão do tráfico gera dinheiro, né? Muito. É economia, né? Ele faz parte da economia hoje. Ele já está incorporado na economia, apesar dos prejuízos que gera, mas ele gera uma certa movimentação na economia, ainda mais, principalmente nessas periferias, né? É bem... E, doutora, a nível do estado do Pará, nós temos uma atuação dessas organizações aqui, do PCC, do Comando Vermelho? Aqui, na realidade, é o Comando Vermelho. Comando Vermelho, né? Eles se Por exemplo, dividem, eu fui juíza em Ananindeua, né, na vara do Tribunal do Júri. E aqui a gente tem a nossa vara que combate o crime organizado, né, que é aqui em Belém. Só que se o crime organizado matar, não vai para a vara de crime organizado, que é uma vara super estruturada, com muito mais servidores, com mais de um juiz respondendo, até para não ficar né, visado, porque senão é muito fácil de intimidar. E se o crime organizado no Pará matar, vai para as varas de júri, entendeu? Então, o crime organizado ligado ao Comando Vermelho em Ananindeua, quando matava, que mata? Qual é o crime organizado que não usa arma? Que não intimida assim com homicídio? Quando matava, ficava comigo lá no júri, né? E o que a gente via? Nos próprios interrogatórios, eu dizia: senhor, seu nome, o senhor é ligado a alguma facção? Olha, a grande maioria, e eles têm orgulho em falar. Sim, Comando Vermelho. Eu ficava, meu pai eterno. O Comando Vermelho realmente é o que mais tem. Mas nós temos outros aqui, né? No estado do Pará. Só que o Comando Vermelho realmente, pelo menos assim, a experiência que eu tive. Na sua vivência, na sua experiência nessa vara de combate ao crime organizado e nos estudos que a senhora já fez, a senhora poderia dizer assim pra gente que no contexto brasileiro, assim, eles fazem uma divisão de áreas? Aqui é Comando Vermelho, na região norte. Na região norte vai ser Comando Vermelho. Eles têm, sim. Eles fazem essa divisão, sim. Fazem, e muitas vezes eles entram em atrito, mas também não é rentável para eles ficar se matando, né? Sim. Então, é aí por isso que entra acordo até com milícia, com milicianos. Fazem, sim. E a milícia aqui no Pará, a milícia tem força aqui ou é uma coisa mais moderna, mais Olha, assim? Eu estou falando também, eu não sei dados estatísticos, mas eu estou falando pelo que eu... Agora a minha vara, eu estou numa vara criminal, mas ela, com a graça de Deus, ela não pega homicídio, porque ela não é vara de júri, e também não é a vara de crime organizado. A minha vara é uma vara que pega latrocínio, roubo, estupro, pega tudo. Mas se for crime organizado, vai para a vara específica. E se matar, vai para as varas de júri. Então eu não pego. Mas a milícia tem muita força, assim, aqui. Né? Em Ananindeua, quando eu estava em Ananindeua, deu muito trabalho. Como é o Voyage Prata, né? Prata. Mas parou, né? Parou. Né? O carro prata, né? Tinha essa história toda. Que é verdade mesmo. Não, que a gente sabe que é verdade, né? Acontecia mesmo. E assim, a senhora poderia dizer para a gente assim, o trabalho desses milicianos, como a senhora disse, né? Apesar de serem pessoas ligadas à área da segurança, que resolvem... E que a gente não pode dizer que é só policial militar. Não, por isso que eu falei, da área da segurança e às vezes até o cidadão, né? Porque uma milícia pode ser um cidadão comum. Ele se arma e vai fazer. Aí eu pergunto, eles vão cometer crimes, mas eles cometem esses crimes
sobre aqueles auspícios de não é fazer justiça, mas eles cometem um crime combatendo o crime. Eles se julgam assim, né? Justiceiros, vamos dizer assim. Eles se julgam justiceiro, mas de justiceiro não tem nada, não. Porque eles estão cometendo o crime, eles estão É pensando no interesse deles, Sim. é pensando no bolso, não é extorquindo os empresários locais, as famílias. Tá. Não é simplesmente... Não é ser bonzinho, não. É simplesmente não permitir, por exemplo, que a bandidagem invada aquele bairro. Não é isso. Não, até porque hoje em dia... que eles precisam criar é o seguinte... Eles fazem o terror. Vamos ajudar aqui o bairro, não vamos deixar ninguém entrar, não é verdade? Eu tinha essa visão. Não, doutor, não é assim. Eles vendem essa imagem, mas... que eles vão vender uma suposta segurança. Mas aí ele vai chegar lá... Só que é intimidando também. Intimidando os pequenos empresários, é pegando dinheiro de todo mundo, Dia entendeu? tal eu vou passar aqui para pegar a mensalidade. Se não pagar, a gente vai fechar a tua loja. Agora sim. Entendeu? E é se unindo a traficante. Como é que vai ter tanto tráfico nesses bairros, se eles são justiceiros? Eles se unem e ajudam a vender também, ajudam a esquematizar e dividir o valor. É assim, é horrível. Eles só criam aquela situação, pode roubar em qualquer local, menos no nosso bairro. Menos aqui. Isso é o que eles pregam, né? Isso é o que eles pregam, mas nada acontece que eles não saibam ali. O cara não rouba no bairro, mas ele deixa traficar. Entendeu? Mais ou menos assim, né, doutora? Olha, roubar não vai, mas se tu trouxer droga para cá, se for a droga do tal, que é o cara que tem o acordo, né? Ele deixa, vamos dizer assim. Não, a milícia, infelizmente, também, né? olha. E eu vou te contar, tem muitos ex-militares, né? Muitos deles nem querem mais ficar na polícia, que ganha pouco. Então, eles saem e eles trazem todo esse conhecimento técnico com arma e tudo, né? Que os criminosos, assim, comuns não têm. Mas é interessante porque eu tenho alguns amigos que trabalham na polícia e eles comentam comigo que as empresas de segurança que normalmente já ficam chamando, esperando eles aposentarem para levar o conhecimento, a expertise que eles têm da polícia militar. Mas isso quando não é bandido, né? Agora, quando é bandido, como tu falaste, né? Às vezes tem estudo, mas é bandido, né? Não tem valor nenhum. É um cara imoral. Aí eles se aliam. Uns vão para um lado, outros vão para o outro. Eles se aliam aos traficantes, eles se aliam aos criminosos do local. Aquele filme Tropa de Elite mostrou uma realidade realmente, né? E ontem eu postei no meu Insta, vocês estão assistindo Bom Dia, Verônica? Não. Gente, assistam. É bom? É a melhor série... Eu até falei. Esse podcast é maravilhoso. Você aprende direito. Gente, assistam. Dicas de Bom filme. Dia, Verônica. É o filme da atualidade agora. É grande essa série? É uma série. Tá indo pra 3ª temporada. Tá sendo gravada a 3ª temporada. Sobre crime organizado. Aí fala de crime organizado no judiciário, no legislativo, na polícia. A desamificação. Olha, a gente assiste que a gente fica triste. Meu Deus, que país é esse, né? Já pega o rei deita, né? Já pega o rei deita. Então, vou falar de família. Olha, Bom Dia, Verônica. Assiste, que vocês vão gostar. Obrigado pela dica. Muito legal mesmo. Eu tô assistindo. Ontem eu fui para a 2ª temporada. E a senhora acha que essas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas a nível de Estado do Pará, eu sei que a senhora já disse que a senhora tem a esperança, né? A senhora faz a sua parte, que não é enxugar gelo. E a senhora acha que o governo do Estado ele vem realmente se empenhando, contratando... A gente sabe, nós estamos vendo aí, a gente está vendo, não dá para dizer que não, né? Contratando mais policiais, tá dando treinamento para esse pessoal e tal. Então a senhora acha que realmente a coisa aqui tende a melhorar? Olha, eu acho que melhorou. Sim. Eu acho. Não estou dizendo que está acabando, né? Mas eu acho que pelo menos essa parte da infraestrutura, tecnologia... A questão de colocar como concursados, né, os agentes penitenciários. Sim. Isso, tudo interfere, tudo ajuda. Eu acho que tudo é um somatório que ajuda. E eu não perco a esperança, não. Que bom, né? Esse efeito dos concursados, dos policiais penais, eu não tinha uma percepção que me trouxeram aqui. Eles falavam, Paulo, é o seguinte, as pessoas antigamente, quando era agente prisional, ele estava para sair. Aí você acha que quando eles ofereciam algum valor para ele, eles não iam aceitar? Eles aceitavam, já estava de saída, ou seja, ele iria ficar desempregado. Então, a partir do momento que se tornaram concursados, melhorou muito. Tanto a questão da capacidade
das pessoas. A capacitação também, né? O Exato. treinamento, né? Como também aquela questão da estabilidade que eles têm. Uma coisa que a gente não falou aqui, só antes de terminar, que eu preciso falar, é que é muito importante no combate ao crime organizado é atacar o dinheiro, né? A gente sabe, né? É atacar o dinheiro, é confiscar bem, decretar a indisponibilidade de bens. Eu sou fã do confisco. Eu sou fã do confisco. Eu posso soltar um aqui? É. Eu me deparei esses dias com uma notícia, inclusive acho que vai estar postada no podcast, que falando que estava devolvendo, né, do traficante do PCC, uma aeronave que foi apreendida. Devolvendo para ele? Devolvendo. Ai, pelo amor de Deus. E uma lancha. É. Eu olhei e falei, Diz que me mata. sério. Aí sério. vai de encontro ao que você está falando. Porque o poder deles está nisso, né? Está no dinheiro. No dinheiro e na violência. Aí é só você monetizar, né? Um avião, dependendo do avião, Quanto tempo leva? 3, 4 milhões. Não, estou transformando em dinheiro. Então, não é só, não é só a medida, como é que a gente fala, né? Corporal, né? Sim. Não é só da questão da prisão. Porque, vou te contar, olha, parece que tem réus assim que eles nem sentem mais, que vão e saem, volta, sai e volta. Eles sabem que vão sair. Essa sensação de impunidade também, né, doutora? Sai e volta. Tem que ser não combatida, não tem prisão né? perpétua. Então, a gente Porque- fica muitas também vezes de mãos essas pessoas, amarradas. elas já estão adaptadas, né? O presídio se tornou uma casa para eles, entendeu? Se eles saem e voltam para eles, não Sai e fazem diferença. volta. Agora, a questão financeira é muito importante, né? Porque aí eles perdendo o poder aquisitivo, mas é bem complicado mesmo. Porque desestrutura, Aí nós né? temos várias medidas, né? Assim, dentro do processo para conseguir identificar e apreender através do Bacenjude e bloqueio de bens. Aí é isso. Essa questão é muito importante também. É um trabalho de formiga, né? Como é que chama aquele sistema novo agora de encontrar recursos? Que você É falou o pra gente? Sniper. Sniper, né? Sniper, Evangeliza também? Encontra bens até em nome de laranja. É muito legal. Do STJ, né? O Sim, sistema, o Sniper. Mas o Sniper vem sendo usado muito na questão de execução. Pode ser, Execução, mas também pode ser, com certeza, por que não? Pode ser utilizado. É uma ferramenta importante para o magistrado. Qualquer área, criminal, tributária, civil, né? Trabalhista. Doutora, gostaria de agradecer sua presença. Eu que agradeço. Já tomamos bastante do tempo dela. Não, imagina. Agradecemos desde já e deixamos aberto. Se tiver algum tema interessante, quiser trazer para compartilhar com toda a população e conosco, a gente agradece. Muito Eu obrigado. agradeço demais. Olha, gostei muito. As portas são sempre abertas. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada pela recepção. Foram muito simpáticos. Assim, me deixaram bem à vontade, né, para colocar minhas ideias, para falar. Mais uma vez eu parabenizo. Eu volto a dizer que é muito importante a gente não ver, né, na área, a gente vê nas outras áreas, né, de curso de maquiagem, curso de outras coisas, mas realmente na área do direito eu acho que é muito importante a gente ter esse canal para esclarecer um pouquinho, né, do que a gente sabe. Obrigada. Nada. Parabéns. A gente que agradece. Muito obrigado.